Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Nós também queremos te pedir que faça algum comentário nos nossos vídeos, comente, faça perguntas. Qualquer comentário que você fizer já ajuda o YouTube a dar relevância ao nosso canal. Se você quiser também ajudar financeiramente o canal, para que nós possamos divulgar os nossos vídeos, pagando para o Google fazer a divulgação de nosso canal, será muito bem-vinda qualquer doação. Aí na descrição dos vídeos estão as nossas referências de Pix, PayPal e também os dados de uma conta na Caixa Econômica Federal. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar duas perguntas, porque elas são muito relacionadas uma com a outra. A pergunta 216 e a pergunta 217. Na pergunta 216, Allan Kardec perguntou aos espíritos: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E os espíritos responderam: isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe. Até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Bom, meus prezados irmãos e irmãs, interessante, o espírito é sempre o mesmo, mas em cada encarnação ele assume um outro tipo de vivência relacionada ao meio. Existem valores do espírito que não mudam, principalmente quando evolui. Podemos até afirmar que espíritos evoluídos são capazes de mudar o meio em que encarnam. Podem reencarnar em lugares extremamente agressivos, com valores familiares completamente deturpados, e ao invés de ser influenciado pelo meio, ele é capaz de influenciar o meio, transformar esse meio. Mas nem sempre isso é possível, porque os espíritos ainda em fases iniciais de evolução acabam sendo muito influenciados pelo meio. E é como ele diz aqui, né? O espírito que de senhor passa a ser escravo, ele às vezes muda completamente, adaptando-se àquela vida. Mas temos na história da humanidade espíritos que reencarnaram como escravos e continuaram sábios, filósofos, né? Como é o caso do filósofo estoico Epicteto, né? Ele foi escravo e mesmo sendo escravo, ele acabou continuando sendo o filósofo Epicteto, né? Que foi torturado pelo seu dono, teve a perna quebrada e permitiu-se que ele cicatrizasse o quebrado da perna de uma maneira que ele tivesse que usar uma muleta para o resto da vida, né? É o caso também dos espíritos elevados que, vivenciando em épocas muito mais antigas, sendo filósofos, governantes, que foram escravocratas, proprietários de escravos, reencarnaram para ser escravos, nasceram na África, foram aprisionados lá e foram trazidos para o Brasil para viver uma experiência como escravos. Escravos e escravas, né? Sendo hoje, em muitas condições, estes sábios espíritos de pretos velhos e pretas velhas que têm uma relação profunda com a Umbanda, como grandes trabalhadores da espiritualidade, principalmente dando assistência a todos que pedirem, mas especialmente aos escravos, que ainda não conseguiram se libertar
dos ódios, das mágoas, dos maus sentimentos que foram induzidos a agregar em si mesmos durante o período da escravidão. Então, cada existência é um novo começo, uma nova oportunidade. Só não podemos esquecer que os espíritos mais evoluídos, independente do meio, conseguem manter os seus padrões de evolução, ao passo que os mais atrasados, não havendo condições para isso, são profundamente modificados pelo meio em que reencarnam. E na pergunta 217, Allan Kardec pergunta aos espíritos: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? A pergunta é se a condição física do espírito, o formato físico, a herança biológica de uma existência passada são conservadas numa vida posterior. Se a aparência física de uma vida anterior é conservada, algum traço, alguma herança que lembre a forma física da vida anterior, isto é a pergunta. E os espíritos responderam: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém nada obstante se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo o rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob o exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Interessante, né? Essa conclusão de Allan Kardec. Cada existência é um novo corpo. E quando nós nascemos, nós temos a herança biológica doada por nosso pai e nossa mãe na reencarnação, mas nós conservamos algo nosso. É a expressão do rosto, a expressão do olhar. Digamos que os olhos são o espelho da alma, como eles afirmam, né? A ponto de uma pessoa aparentemente feia, até mesmo disforme, inspirar no rosto, no olhar, uma visão de confiança, um aroma de paz, de harmonia, enquanto aqueles rostos esculpidos, belíssimos, expressam algo de ruim, uma energia ruim. Porque esta energia que diz respeito à presença, à influência da alma encarnada, ela é capaz de imprimir nas feições do novo corpo. E é interessante, porque embora herdemos de nossos pais biológicos, os conteúdos, as características, aquela situação. Ele herdou o cabelo da mãe, herdou o formato da boca do pai, herdou o olhar da mãe, herdou o porte físico do pai ou o porte físico da mãe. Todos esses fatores são heranças biológicas naturais, mas por trás disso existe um conteúdo espiritual, em que o espírito revela a sua verdadeira personalidade, no seu jeito de ser, no seu jeito de agir, e isso não tem nada a ver com a beleza física, tem a ver com o conteúdo espiritual, que pode apaziguar, confortar e ao mesmo tempo pode de alguma maneira causar medo, causar desconfiança.
porque ali por trás está a alma imortal, o espírito imortal. E Allan Kardec faz um comentário: nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o que se revestiu em encarnação interior, visto que aquele lhe pode vir de uma procedência muito diversa da deste. For absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? E aqui neste momento também, nós não podemos esquecer que o espírito, ele tem a capacidade de moldar o corpo às suas necessidades, né? Um espírito saudável, com bons pensamentos, bons sentimentos, ele é capaz de mudar o corpo, aprimorando o corpo. Mesmo que ele tenha uma herança genética, digamos, não tão desenvolvida, porque os pais não eram evoluídos o suficiente, ele é capaz de imprimir a sua marca, mudando o conteúdo genético herdado para que este corpo seja aprimorado na inteligência, na capacidade cerebral e até mesmo na saúde, né? E o espírito mais elevado, ele é capaz de moldar um corpo de acordo com a sua necessidade. Ao mesmo tempo em que um espírito desequilibrado, doente no plano espiritual, mesmo tendo uma herança genética saudável, ele é capaz de modificar isso, desprimorando, desequilibrando esse corpo e até mesmo nascendo, portando deficiências físicas ou mentais, mesmo que tenha por herança uma condição genética saudável. Ele altera esta condição genética, porque o perispírito é a matriz do corpo. Sendo o perispírito equilibrado, molda-se o corpo para o equilíbrio. Sendo o perispírito desequilibrado, molda-se o corpo para atender os desequilíbrios do espírito, enquanto o corpo, durante essa encarnação, irá atrair para si aquela sujeira perispiritual que modificou para pior o corpo físico, que agora é a habitação do espírito encarnado. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.